Então, gente, nossa segunda aula sobre logaritmo, né? E nessa aula nós vamos fazer exercícios. Então, o que seria interessante para vocês que estão no ensino médio? Vocês registrarem no caderno, né, todos os detalhes importantes em cada exercício, certo? É claro que seria interessante vocês assistirem a primeira aula, né? Nós teremos umas 6, 8 aulas sobre logaritmo, e aí você vai ter a ideia geral do tema. Vamos lá então? Vamos começar? Primeiro vamos fazer uma breve revisão, né? Logaritmo. Sejam A e B números reais e positivos, com B diferente de 1. Na aula passada a gente viu que a leitura é logaritmo de A na base B é igual a x. O A é o nosso logaritmando, o B é a base do logaritmo e o logaritmo é o próprio x. Aí nós verificamos que para eu resolver, por exemplo, uma questão de logaritmo, eu procuro transformar essa operação numa equação exponencial, né? Lembrando, né? O A é igual a B elevado a x, ou seja, o A vira bicho, né? Então tem essa voltinha aqui, né, pessoal? O A é igual a B elevado a x. É assim que se lê. Lembrando, né? O nosso A é o logaritmando, o B é a base do logaritmo e o x é o próprio logaritmo. Então, eu coloquei aqui um exercício para a gente poder treinar essa ideia. Determine o valor de cada logaritmo, caso exista. Na primeira aula a gente viu, né, a condição de existência de um logaritmo. Não sei se vocês recordam, para que um logaritmo exista, o A e o B vão ter que ser números positivos. E além disso, o B tem que ser diferente de 1. É bom registrar isso no caderno. Perfeito? Porque às vezes o professor pede para você resolver um logaritmo, mas ele nem existe. Então a gente seria interessante lembrar da condição de existência. Então vamos lá. Eu quero saber o logaritmo de 128 na base 2. Professor, eu não sei calcular esse logaritmo, então chama de x. Chama de x. Perfeito? E agora você vai transformar isso numa equação exponencial. Lembra, né? 2 elevado a x, 2 elevado a x, é o nosso 128. E aí a técnica para a gente resolver uma equação exponencial é exatamente ter, dos dois lados da igualdade, potências com a mesma base. Por isso, a necessidade de fatorar esse 128, certo? Então, fatorando o 128, usando os números primos, e eu vou fazer isso rápido, porque vocês já sabem fazer, né? Por 2. Fatorando sempre por 2, né, pessoal? Nesse caso aqui. Tranquilo, né? Beleza. E aí tu percebe que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatores 2. Ou seja, isso aqui é o 2 elevado a 7. Aí você leva para o lugar do 128. Então fica 2 elevado a x igual a 2 elevado a 7. Como na primeira aula que eu dei, você tem duas potências com a mesma base. E são iguais, logo os expoentes também serão. Por isso aqui o x é 7. Então o logaritmo de 128 na base 2 é 7. Simplesmente isso. Ok? Bom, querem tentar fazer a B, C, D e E? Tentem lá. Muito bem. Veja que aqui você vai fazer a mesma ideia. Mesma ideia. Você não sabe calcular esse logaritmo, chama de x. Mas o aluno que está registrando, ele sabe que esse logaritmo não existe. Por quê, professor? Porque a base do logaritmo, o B, ele tem que ser positivo, sim. Só que o B também tem que ser diferente de 1. A base do logaritmo, além de ser um número positivo, tem que ser diferente de 1. E olha só a base. É 1. Logo, esse logaritmo aqui, ele não existe. Vou colocar aqui uma setinha indicando isso, ó. Esse é o símbolo de existe e esse é o símbolo de não existe. Então, não existe esse logaritmo. Ou seja, esse logaritmo não está definido para a base 1. Esse é o problema, certo? Ah, professor, mas eu vou tentar achar. Você não vai conseguir. Quer tentar? Vamos lá. 1 elevado a x é igual a 27. Só que vocês já aprenderam lá no 9º ano, né?
Quando a base é 1, a potência é sempre 1. Você nunca vai chegar a 27. Por isso que esse logaritmo realmente não existe. Perfeito? Bom, letra C. Agora você tem um logaritmo de 27 na base raiz de 3. Uma coisa que eu já vou adiantar é que você não deve se preocupar com a raiz. Ah, tem raiz, eu já não sei fazer. Trabalha normalmente, chama de x, o teu logaritmo. E agora, né, logaritmo de a na base b igual a x, o a vira bicho, lembra? O a vira bicho. Né? Então aqui você tem o quê? 27 é igual a raiz de 3 elevado a x. Você vai fatorar normalmente o 27, né? Vai fatorar por 3, né? Então, se você for fatorar o 27 por 3, você encontra 3 elevado a 3. Esse não é o nosso problema, né? Fatorar o 27 é bem simples. Agora, o detalhe é você se livrar daquela raiz, pessoal. E no nono ano vocês aprenderam o seguinte, vê se vocês recordam isso. Raiz de x elevado a m, raiz enésima, aqui é um n, raiz enésima de x elevado a m. Você troca essa raiz por uma potência, é o que eu vou fazer com raiz de 3. E aí tu lembra que era assim, né? Você tem uma potência com expoente fracionário. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Então você vai se livrar dessa raiz de 3 de acordo com essa propriedadezinha que vocês já viram lá no nono ano. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou rascunhar aqui, né, o meu raiz de 3. Já sei que o expoente do 3 aqui é 1 e essa raiz é quadrada, então o índice é 2. Então isso aqui é 3 elevado a 1 meio. Eu transformei a raiz em uma potência. Então, sabendo disso, agora fica fácil, né? Agora você tem o quê? Você tem 3 elevado a 3, que é o teu 27, igual a 3 elevado a 1 meio, e isso tudo elevado a x. Então, a única coisa que eu fiz foi fatorar o 27 e transformar a raiz em uma potência. Agora que você tem uma potência de potência, lembra? Conserva a base, multiplica os expoentes. Então vai ficar 3 elevado a 3 igual a 3, 1 meio vezes x. 1 meio vezes x é x sobre 2, né? 1 meio vezes x. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, né? Que é 1, né? Então isso aqui fica x sobre 2. E aí volta a acontecer aquilo que aconteceu lá no exemplo anterior, né? Igualdade de duas potências com a mesma base, não é isso? É porque você tem aqui os expoentes também iguais. Ou seja, o 3 é exatamente um x sobre 2. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Normalmente o aluno multiplica cruzado, né? 2 vezes 3, 6. E você acha o x igual a 6. Então, o logaritmo de 27 na base raiz de 3 é 6. Então, percebam que tudo se repete aqui. Mas, na verdade, a coisa mais importante nessa aula é saber se o logaritmo existe ou não. Porque, às vezes, o aluno cai no automático e vai calculando sem saber se ele existe ou não. Tá? Então, sempre dê uma olhadinha tanto para o logaritmando e para a base. Né? Esses têm que ser números positivos. Né? Muito bem. Vamos agora à letra D, pessoal. Na letra D, eu tenho um logaritmo de 100 na base 10. Uma coisa que eu gostaria que vocês já levassem para a próxima aula é que quando a base é 10, a gente vai chamar de logaritmo decimal. E sendo um logaritmo decimal, a base não precisa aparecer. Tá? Então isso aqui você pode representar dessa maneira também. Tranquilo? Como é que eu leio isso aqui? Logaritmo de 100 na base 10. E aqui, professor? Logaritmo de 100. A base é 10. Então, quando a base for 10, não precisa aparecer. Tá? Mas qualquer coisa coloca ali para não dar problema para ti. Bom, e como é que faço isso? A mesma coisa, gente. A mesmíssima coisa. Eu vou chamar de x, vou trocar o logaritmo, essa operação por uma equação exponencial, né? Então fica 100 igual a 10 elevado a x. Aqui, nós já conversamos na aula passada, a gente deve fatorar por 10, né?
Aqui vai ficar 10, tá? O 10 dá 1, então isso aqui é o nosso 10 ao quadrado. Então fica 10 ao quadrado igual a 10 elevado a x. As bases iguais, expoentes também iguais, x igual a 2. Mais um detalhe é o seguinte, quando você tiver que calcular o logaritmo, né, por exemplo, de 100, você não vai precisar mais fazer isso que nós fizemos. É só contar o número de zeros. Tem 2 zeros? Pronto, o logaritmo é 2. Ah, o logaritmo de 1000 tem 3 zeros? O valor do logaritmo é 2. Tá certo? Essa seria mais ou menos uma ideia assim para você facilitar em alguns exercícios. Tá? Então vamos supor que você tenha que calcular, né, no futuro próximo o logaritmo de 10.000 na base 10. Estou dizendo com relação ao logaritmo decimal, né? E aí você não vai precisar mais trocar por uma equação exponencial. É só contar o número de zeros. 1, 2, 3, 4. Então esse logaritmo vale 4. Certo? A mesma coisa quando você tem um logaritmo decimal, mas por exemplo, assim, 0,001 na base 10. Tranquilo? Você não vai precisar trocar por uma equação exponencial. Nesse caso é só você contar quantas casas tem após a vírgula. 1, 2, 3. E esse logaritmo, então, é menos 3. Mas agora por que é negativo? Porque você está contando as casas após a vírgula. E por que isso é verdade? Só para a gente ter ideia, né? Por que é verdade? Vamos chamar de x, para ficar 10 elevado a x igual a 0,001. Lembra que isso aqui é uma potência de 10, né? É 10 elevado a menos 3. Então isso aqui fica 10 elevado a x igual a 10 elevado a menos 3. Por isso que o teu x é menos 3. Então pegue essas ideias, registre no caderno, porque facilita o teu cálculo. Tranquilo, gente? Muito bem. Agora vamos verificar aqui o nosso logaritmo de menos 5 na base 25. Pessoal, mesma coisa, chama de x? Tu até poderias, mas se a tua memória está boa, tu vai ver que esse logaritmo aqui, ele também não existe. Por quê, professor? Porque o teu logaritmando tem que ser um número maior que 0. E olha só que apareceu aqui, menos 5. Significa, então, que esse logaritmo não está definido para o menos 5 aqui no logaritmando. Então, essa seria mais ou menos a ideia, pessoal, de como se resolve uma questão sobre o logaritmo. Na terceira aula, vocês vão verificar que o nível do exercício vai aumentar. Conto com vocês, um abraço.